Vamos conversar um pouquinho sobre previsibilidade para as nossas crianças. O quanto é importante que eles saibam o que vai acontecer. A gente dar previsibilidade para a criança é extremamente importante. Para o autismo, isso é fundamental. Meu nome é Natália, eu sou mãe do Pedro Henrique. Bom, eu vou conversar com vocês hoje, então, sobre previsibilidade. A previsibilidade é muito importante para os nossos filhos, tá? Há várias opções de como fazer isso, tá? Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi aqui em casa. Com o Pedro, eu sempre percebi que ele gostava muito de desenhos. Então eu sempre desenhei para ele, escrevi o nome do desenho embaixo, né, o nome da figura. E esses desenhos ajudaram muito o Pedro a entender esse mundo aqui fora, né? Ele saiu um pouquinho ali da bolha e compreender o mundo aqui fora, tá? Eu cheguei a comprar um quadro de rotina, mas para ser bem sincera, a gente não conseguiu usar aqui em casa. O quadro de rotina, ele tinha muitas figuras, muitas imagens, e no dia a dia eu não achava prático para trabalhar com Pedro dessa forma. Então, o que eu fiz? Eu separei algumas imagens que era mais rotineira ali, que a gente usava no dia a dia. Então, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, comer, trocar de roupa, ir ao banheiro, ir à escola, ir na casa da vovó. Então eu separei algumas figuras chaves e mostrava para ele no dia a dia. Não mostrava todas, então no quadro de rotina tem muitas, mas muitas imagens. E eu usava mesmo só algumas imagens para estimular ali o meu filho e orientá-lo no que a gente ia fazer. Então, por exemplo, se fosse para a escola, eu mostrava a imagem do carro mais a imagem da escola. Por que do carro? Comecei a observar que quando eu mostrava só a imagem da escola, quando eu ia para o carro com ele, ele ficava muito nervoso, porque ele achava que só da gente descer ele já ia estar na escola. Então, se eu mostrasse o carro, ele ia compreender que ele tinha que pegar o carro para ir para a escola. Então, eu comecei a fazer isso, mostrava o carro. Filho, primeiro a gente vai pegar o carro para ir para a escola. Isso ele era muito pequenininho, muito novinho, mas ajudou muito ele. Então, ele começou a ir mais tranquilamente para o carro e esperar o momento até chegar na escola, porque entre a casa e a escola tem um caminho a se fazer. E muitas vezes para o autista isso é muito complicado de entender. Eles querem tudo ali na hora, né? Pelo menos com meu filho foi assim. Então, se eu mostrava a imagem X, ele queria já estar aqui nessa imagem X. Então, eu comecei a introduzir outras cenas para ele saber que tem um processo até chegar naquilo que ele quer. Mesma coisa para casa da vovó. Olha, Pedro, primeiro a gente vai trocar de roupa, escovar os dentes, pegar o carro para depois ir para casa da vovó, tá bom? Fazia isso com ele. Algumas vezes eu não tinha essas imagens em mãos, a gente ia ao mercado, por exemplo. Eu pegava uma foto mesmo no meu celular, mercado, digitava lá no Google, mercado. Pegava a foto do mercado e mostrava para ele, olha Pedro, a gente vai aqui, ó, no mercado. Nós vamos ao mercado, mostrava para ele. Isso ele já estava um pouquinho maior, não precisava mais de todo o processo, porque ele já sabia que ia pegar o carro. E aí eu mostrava, olha, mercado. Ah, agora a gente vai ao shopping, mostrava a foto do shopping, no celular mesmo. Isso facilita a nossa vida, porque às vezes a gente fica muito preso a ter que usar o quadro de rotina. Lógico que é muito importante, mas na correria a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido. Muitas vezes a gente não tem esse momento de ir lá pegar a foto para não perder esse time. Se você está com o celular em mãos, já mostra para ele. Pronto, não perde a oportunidade. Mostrou, organizou a cabecinha dele, tá tudo certo. Tem um outro ponto, vai ter uma festinha, né? Olha, Pedro, daqui a 2 dias vai ter uma festinha, olha só. Ah, vai ter a festa da fulana. O que vai ter na festa? Ah, vai ter balão, vai ter comidinha, vai ter suco, vai ter música. Aí você vai contando. Para quando chegar o grande dia, ele já vai estar com aquilo mais mapeado na cabeça. Ele já vai ter aquela compreensão que ele vai ter uma festa, que é a festa da fulana, e ele vai começar a entender
tudo que se passa em volta dele. Eu falo isso porque com o meu filho, depois que a gente começou a dar a previsibilidade para ele, né, indicar para ele o que ia acontecer, foi um divisor de águas. O Pedro ficou muito mais calmo, muito mais organizado nas atividades, muito mais paciente. Antes o Pedro era muito imediatista, ele queria tudo na hora, ele ficava irritado, ele ficava nervoso se não conseguia. Então se eu falasse para ele que a gente ia ao parque, por exemplo, tinha que ser na hora. Depois que a gente começou a fazer esse processo de falar que ia pegar o carro, depois ir ao parque, ou se eu precisava trocar uma roupa dele antes de sair, ele já sabia que a gente ia sair, eu tinha que trocar uma roupa dele, eu mostrava. Primeiro a gente vai trocar a roupa, depois escovar os dentes, depois fazer xixi e depois ir na casa da vovó ou na piscina. Isso foi muito importante para ele se organizar. E essa é uma dica valiosa. Eu tenho certeza, se você introduzir no seu dia a dia com seu filho, vai facilitar muito a sua vida, muito a rotina de vocês como família. Coisa simples, não precisa inventar muita coisa. Uma foto no celular, uma figura que esteja ali do quadro de rotina. Eu não ficava colando para nossa família, para nossa rotina aqui de casa. O quadro de rotina com aquelas figuras coladas não funcionou, mas pode ser que na sua casa funcione. É importante que cada família organize da melhor forma possível. Cada família é de um jeito. Então, as imagens coladas não funcionavam aqui em casa. O que funcionava é eu pegar a imagem e mostrar para ele. Isso funcionou muito bem com meu filho, tá? E aí, na sua casa, você ajusta da melhor forma possível. Bom, eu espero que essas informações te ajudem muito no dia a dia com o seu filho. E se ajudou, manda um recado aqui para mim, deixa no comentário, deixa o seu like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para outros pais, outras mães ouvirem o que eu tenho para dizer. Saúde mental é um assunto que será tratado nesse canal. Esse canal é para vocês, pais de crianças atípicas. Um beijo e até lá!